Boa noite a todos. Amigo vereador Ayrton Conato, preside essa sessão. Amigo contador Fernando Spira, presidente da T-Contábil. Amigo Sérgio Disco, CNPL. Amiga de pouco tempo, mas fiel, Lori, da Associação Comercial, também da Associação dos Microempreendedores de Porto Alegre, e nosso Juliano Abadi, representando o Conselho. Nossos parceiros do sindicato, colegas, demais autoridades presentes, amigos, familiares, boa noite a todos. 80 anos. O que dizer de uma entidade que representa uma categoria de profissional como a nossa, tão importante na sociedade? O que dizer? Afinal, são poucas entidades que chegam a esse tempo. Como falou o Fernando, a gente só chega a 80 anos se apresenta alguma coisa para a sociedade. Ninguém chega aos 80 anos representando uma categoria se não fez nada, se não tem credibilidade dos profissionais que representam. Desde o Brasil colônia, que se fala da contabilidade, não é de hoje. Lá atrás, quando começou a criação do ensino de contabilidade, nós éramos chamados de guarda-livros. Lá atrás, 1754, o governador propôs a formação do profissional contador. Uma aula inaugural do comércio, da Junta de Comércio de Lisboa, foi proposta para o Brasil. 1870, sobre a história da nossa profissão, que é tão legal, é tão bonita, é tão apaixonante. 1870, em 18 de fevereiro, o governo aprova os estatutos da Associação dos Guarda-Livros da Corte. Tal diploma é considerado até hoje primazia dos profissionais contábeis, guarda-livros. 1874, sucede no Rio de Janeiro, começou a publicação quinzenal de uma revista especializada de contabilidade. Eu fui pesquisar porque vocês sabem um pouco mais da nossa história. Então, lá no início do século XX, a classe dos guarda-livros vivia clima de euforia, visto que o país atravessava um momento de grandes transformações profissional, trabalhista e de organização da sociedade. Em 1910 foi fundado o Instituto Brasileiro de Contabilidade e o Instituto Paulista de Contabilidade, onde começaram a nascer as entidades contábeis. Historicamente, em 28 de agosto de 1916, mesmo que o senador João Lira, nosso patrão, faz um discurso no Senado Federal da Ciência da Contabilidade, aprovando a regularização da profissão de guarda-livros na Associação dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro. Em 1924, realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade no Rio de Janeiro. Nós realizamos esse ano o Congresso. Então, por mais belas palavras tenham sido as ações dos precursores antes de 1926, não formávamos ainda a unidade no sentido nacional orgânico, que surgiu à tona naquele 25 de abril de 1926, onde o senador João Lira, ao ser agraciado por homenagens pelos profissionais de contabilidade de São Paulo, falou o seguinte: trabalhemos, pois, unidos, tão convencidos do nosso triunfo, que desde já consideremos o dia 25 de abril o Dia do Contabilista Brasileiro. Nessa oportunidade foi
solenemente proclamada a classe dos contabilistas brasileiros. Em 27 de maio de 1946, o então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, assinou o Decreto-Lei 9.295, que hoje rege a nossa profissão contábil, mesmo com as modificações que vieram depois. E isso foi uma grande conquista para a nossa profissão contábil. Então, referenciar o passado não se trata de saudosismo, mas sim o culto à história da nossa profissão contábil, bem como o respeito devido aos personagens que vivenciaram a profissão da contabilidade antes da assinatura da nossa lei. A iniciativa dessa modernidade trouxe para Porto Alegre, dia 4 de janeiro de 1933, a rua 7 de setembro, 11h46, uma comissão composta pelo senhor Henrique de Jardim, eleito presidente da comissão, secretário Afonso Martins, e o senhor Júlio Augusto Teiral dos Santos, para tratar da fundação de uma entidade contábil, com o objetivo de sindicalizar a nova corporação. Em 1943 surgiu o Instituto Rio Grandense de Contabilidade. Foi aprovado o primeiro estatuto da entidade eleita diretoria constituída pela comunidade. Nessa memorável assembleia, presença de vários contabilistas: Alcides Antunes, Júlio Teiral dos Santos, Gilberto Ferreira de Moraes, José Leão Pereira, Eduardo Moreira, Guido Gondim, Virgílio Contesa e outros. Com estes pioneiros que deram início ao processo de transformação daquele instituto, justamente no Sindicato dos Contabilistas Rio-Grandense, para o atual Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, cujo reconhecimento se deu pelo Ministério do Trabalho em 4 de novembro de 1943, com a proclamação da nossa Carta Sindical, sendo nós o único detentor da Carta Sindical dos Contabilistas de Porto Alegre. Dessa forma surgia a entidade contábil, o JANT, a Revolução Sindical dos Contabilistas de Porto Alegre. Uma grande conquista. A partir dessa data estava consolidado definitivamente o desenvolvimento e a defesa da profissão contábil em nossa cidade. Trabalho entusiasta seguiu por várias diretorias. Não vou citar todos. Começou lá em 1949 com o Henrique de Jardim. Olívio Cóliver, entre os mais destacados. Wilson Ling. Aqui na plateia nós temos o Clécio, presidente que me antecedeu. Também contamos em nosso quadro social com grandes nomes que foram contabilistas: Getúlio Dornelles Vargas, Frederico Hermann Júnior, Major Alberto Lins, Antônio Borges de Medeiros, Francisco Leonardo Dutra, General Antônio Flores da Cunha e Francisco Dália, entre outros. Assim ultrapassamos as fronteiras do tempo e procuramos entender o que significa hoje a profissão no país. Podemos avaliar dimensões do feito daqueles homens que há quase um século provaram aos nossos governos e aos demais segmentos da sociedade a importância da regulamentação da profissão contábil. Então, no mundo indiscutível, a importância da classe contábil para o país está presente em todos os setores, registrando os fatos, antecipando os problemas, prestando informações necessárias ao desenvolvimento. Por ser um homem da ciência, o contabilista orgulha-se em poder dizer que nada ocorre sem a contribuição do seu trabalho, porque através dele é que se ordena o fluxo da riqueza nacional. A nossa trajetória como sindicato, nós temos a nossa sede com um prédio próprio na Avenida Riachuelo 1641, no centro de Porto Alegre, e podemos nos orgulhar de contar com em torno de quase 20 mil profissionais da nossa base de contabilistas
profissionais liberais, independentes do vínculo que eles tenham com empresas públicas e empresas privadas. A nossa entidade foi criada para valorizar e orientar os profissionais da área contábil. Isso a gente tem tentado fazer nesses 80 anos. Não eu, não tenho 80 anos. Faço parte hoje. Então, durante esses 80 anos de existência como Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, representou e representa condignamente os anseios e as manifestações da classe contábil junto aos poderes públicos. Buscou mostrar sempre aos demais segmentos da sociedade e aos homens de governo o papel dos contabilistas e da contabilidade no Brasil. De um modo geral, a entidade busca também a valorização dos profissionais da área contábil pelo trabalho como responsáveis que são na materialização de constantes mudanças econômicas e tributárias que se submetem todas as empresas, independente do seu porte no país. Estamos aí à entrada da reforma tributária, que se já estamos alguns careca e outros de cabelo branco, talvez vai subir os cabelos de todo mundo. Então, por isso que o Sindicato de Contabilistas de Porto Alegre é uma entidade associativa que tem a atribuição de recomendar e sugerir procedimentos e posturas aos profissionais da área contábil. Quando nós acreditamos e participamos juntos por um mesmo ideal e objetivo, todos saímos ganhando. Por isso, conclamamos para que todos os contabilistas e empresários, emanados na solução dos problemas que atingem de tempos em tempos as questões de ordem nacional. Não obstante o trabalho do nosso dirigente, nossos antecessores e não poucas vitórias conquistadas, existem ainda muitas outras a serem alcançadas. Com isso, nosso agradecimento ao amigo vereador Fernando Ayrton Ferronato pela homenagem que presta à nossa entidade, nosso associado de muitos anos. E eu quero deixar um recado para a nossa classe contábil. Fortaleça a sua classe, associe-se, participe do sindicato, venha nos ajudar, e nós sozinhos não vamos fazer nada. Muito obrigado.